Sejam muito bem-vindos, ouvintes do Café com Foco. Eu sou Matheus Cerqueira, diretor assistente do Cine. Eu estou com a mesa diretora do Comitê OMI, do Miniono 25 anos. E vamos conhecer um pouco mais hoje sobre a sua temática e sobre a importância dentro dos dias atuais. Sejam muito bem-vindas. Como de praxe, estou com meu grande querido amigo e companheiro, Gabriel Marques. Oi, pessoal. E, ok, gente, primeiro eu queria que vocês se apresentassem e contassem um pouco da trajetória de vocês no Miniono. Oi, gente, meu nome é Júlia, eu estou no 5º período, eu sou diretora da OMI, Organização Marítima Internacional. Eu sou Sara, sou do 4º período do noturno, eu sou diretora assistente da OMI 2023. Bom, a minha trajetória no Miniono começou lá em 2019, na 20ª edição. Eu fui delegada pelos 3 anos consecutivos. E aí, depois, assim que eu entrei na faculdade, eu fui voluntária do Conselho Europeu, depois assistente da União Africana e agora sigo como diretora. Diferente da Júlia, eu não conhecia simulações e muito menos o Miniono antes de entrar aqui na faculdade. Então, eu lembro que no primeiro período, numa aula de sábado de manhã, a Raquel apareceu lá na sala e foi apresentar o projeto para a gente. E, assim, foi encantador de primeiro projeto, assim, é lindo. Mas aí ela falou, lembro que ela jogou um balde de água fria, que ela falou, vocês só podem participar no final do ano, porque a gente já queria entrar agora, mas era todo mundo calouro, né? A gente ainda estava aprendendo, entendendo. Ela, no final do ano vocês entram. E a gente aí abriu, né? Passou para outro semestre, abriu o voluntário e foi todo mundo. Eu, principalmente, estava lá fazendo a minha seletiva. E nesse mesmo período a gente estava tendo aula com ela também. Então era muito, muito legal, porque a gente dialogava com ela sobre o Miniono nos dias, assim. Então, o que foi deixando mais especial ainda. E o que fez, assim, ajudou muito com que eu voltasse como diretora assistente para esse projeto. Júlia, a gente sabe que o processo de construção de um comitê, ele nunca é fácil. E a gente sabe que às vezes é igual TCC, apenas brota na nossa cabeça. Mas você pode contar pra gente como é que foi o processo de construção? Como você pensou o comitê? Bom, a minha ideia inicial era fazer sobre pirataria digital. E como no fim do dia, algumas pessoas elas têm acesso a informações e entretenimento, filmes, séries, através da pirataria. E aí eu estava pesquisando sobre apareceu pirataria marítima. Daí eu lembrei de uma simulação que eu fazia online, que era a Micromoon, que era uma equipe 100% feita por mulheres. E a gente fez um comitê sobre pirataria marítima, só que só na costa da Somália. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre a pirataria. E quando eu fui fazer essa pesquisa, virou toda a minha chave, porque aí virou um comitê sobre pirataria marítima, só que não só na costa da Somália, para não virar um caso tão focado, porque quando a gente pensa na pirataria marítima, a gente julga muito o estado da Somália por essa questão. Então, eu quis fazer essa questão mais global, entrando em águas internacionais, como que os estados eles lidam com isso, do que fazer só sobre a Somália. Então, veio mais ou menos de uma ideia inicial sobre o acesso à informação, e aí virou essa informação geral. Mas a Somália tem realmente um estado? Ela tem condições? Controlar a pirataria? Assim, sim e não, né? Porque a Somália ela passou por um golpe de Estado em 1900 e bolinha. Então, daí houve uma desestruturação geral muito grande no país inteiro. Então, a gente fala que tem muita pirataria na Somália porque é a mesma questão da França, quando ocorreu a questão da lagosta. A Somália ela é um país onde a maioria dos habitantes vive de pesca. Então, vinha muitos países ao redor, muitos países que tinham condições financeiras melhores, eles aproveitaram desse golpe de Estado para poder trazer embarcações para poder retirar os peixes da região para poder vender em seus países. Então, a Somália não estava tendo mais essa renda local que eles tinham antigamente e os próprios pescadores já não tinham essa renda que eles tinham antes. Então, o que os pescadores começaram a fazer é invadir essas embarcações de outros países e aí eles viram que isso dava uma renda e começaram a pedir resgate por esses roubos, por esses sequestros. E aí, assim, a pirataria estava em decadência e depois, a partir de principalmente 2000
2010 até 2012 foi o auge da pirataria na Somália. Que eles começaram a entender que esse tipo de atividade ilícita na região estava trazendo mais renda do que a própria pesca, porque ele já não estava tendo mais pesca na região. Aí, por isso que é muito famosa a pirataria na região da Somália. É muito trabalho dentro desse processo de construção do comitê. É muita coisa que você tem que fazer. Imagino que vocês já estejam agora há 14 dias do Miniano? 14 dias dos minianos. Foi mal, eu azedei a língua. Desculpa. Mas é Há 14 dias do Miniano, você já deve estar muito cansada, imagino, e muito ansiosa ao mesmo tempo. Você pode contar pra gente, pelo menos, como tem sido até agora o processo de construção desse comitê? Tem sido muito trabalhoso e muito bonito ao mesmo tempo. Eu acho que com a ajuda da equipe, os dias eles ficam mais leves também, né? Mas a gente não tem como deixar o trabalho de lado. E acho que, em geral, não sei como responder essa pergunta. Tipo assim, teve trabalho, mas é um trabalho que dá pra gente ir diluindo, sabe? A gente vai fazendo um pouquinho, vai, tipo, pega um pouquinho, faz um pouquinho, e vai pedindo ajuda também. Eu acho que vai rendendo, espaçando ele um pouco melhor. É uma coisa que o Miniano ensina muito pra gente, que é esse trabalho em equipe. Porque sozinho ninguém ia fazer nada. A Júlia pode ter tido a ideia do comitê, mas sozinha o comitê não acontece. E da mesma forma que, sem a Júlia ter tido a ideia do comitê, a gente também não estaria aqui. Tanto eu quanto a outra diretora assistente. Então, eu acho que é mais esse trabalho em conjunto mesmo. É difícil, é muita coisa, assim, a gente tem que cuidar das informações, né? Tem que ser tudo feito muito bonitinho. Mas como é uma equipe, fica mais leve, fica mais tranquilo. Então, eu acho que esse é o ponto principal, né? A equipe deixa a construção mais leve, mais bonita. Você seguir para a pergunta, você falou de equipe. E tem mais alguém na equipe? Tem, mas são as duas assistentes, né, diretoras assistentes, a Sara e a Maria Paula. E tem os 2 voluntários, né, que entraram depois, a Tamires e o Tom. E meninas, novamente, o processo de construção de um comitê perpassa muito trabalho, principalmente nessa questão de pesquisa. Muita pesquisa, gente, muita pesquisa. E ao longo desses dias de leitura e de realmente coletar esse trabalho mais acadêmico, qual foi a maior curiosidade, algo que realmente surpreendeu vocês com relação ao tema do comitê? Eu acho que essa questão que a gente estava conversando sobre a pirataria marítima ela não ser só focada na Somália. Ela tem, antigamente, ela tinha os maiores índices na Somália, né? Mas hoje em dia ela não é assim. Atualmente, os maiores índices são no Sudeste Asiático e ela se espalha muito. Então, a gente entender os motivos dos ataques piratas, a gente entender aonde eles ocorrem e como eles ocorrem e, principalmente, e como eles afetam o nosso dia a dia, não só com compras internacionais, mas também com, por exemplo, o preço do combustível, foi uma informação que antes eu não tinha e quando eu descobri, acho que as coisas começaram a fazer um pouco mais de sentido. Ela foi para um lado mais sério, eu vou para um lado mais descontraído, assim, em certa parte. Eu, com as pesquisas, né, fazendo os posts, uma coisa que me deixou assim muito chocada foi a forma como tantos piratas atacam, né, e como os navios se defendem. Porque eu não imaginava muita coisa. Assim, eu ficava tipo assim, a gente pensa o básico, vamos se defender, vamos colocar guardas, né, sei lá. Não imaginava também muita coisa, só guardas mesmo. Mas só que, tipo assim, tem uma defesa em específico que eles meio que colocam água, né? Essa é a minha preferida. Isso, na lateral, assim, da embarcação para os piratas não subirem. Eu fiquei, gente, impressionante. Vocês já viram a foto? Não, essa eu não conheço. Canhão. Isso, ao redor de toda a embarcação. Ele dispara jato d'água nos piratas. Isso, não, Aquele que eles jogam arame farpado, eles colocam um converso todo. Tem também, mas esse é o mais legal pra mim. Isso foi assim, uma descoberta assim, incrível. Como é que é coisa do tipo, gancho, subir. Escadinha. É porque com o jato de água na cara é água salgada, né? Então você não tem a visão. E havia de curiosidade, gente.
Vocês falaram que foi uma grande surpresa, realmente, que esse foco da pirataria não é mais localizado na Somália. Eu acho que, realmente, agora o Sudeste Asiático tem ganhado um pouco mais de protagonismo nessa questão. Mas pirataria é um problema para a gente no continente americano? Pirataria, ela é um problema para todo mundo, para o global. Porque, como eu disse na resposta anterior, a pirataria, quando ocorre, por exemplo, ataques, quando ocorre sequestro de embarcações, essas coisas, elas podem gerar um aumento no preço de petróleo, por exemplo. E isso afeta o mundo inteiro. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um ataque que aconteceu principalmente ali na região do Canal de Suez ou no Estreito de Malaca, ali, principalmente no Oriente Médio, a gente fala praticamente de embarcações que estão levando petróleo. Então, se está levando petróleo e acontece algum tipo de ataque, isso vai afetar no preço do petróleo. E não é só no preço da gasolina, é no preço do transporte, é no preço do consumo final, que a gente vai ter, por exemplo, de arroz, porque aí vai afetar o preço do transporte que ele tem de um lugar para o outro, do lugar para até chegar no supermercado. Então, não é exatamente um problema para o continente americano, um problema para o continente asiático, é um problema para o mundo em geral, porque tem toda essa cadeia que ela é construída de uma forma em que mais de 80% do comércio atualmente ele é feito por via marítima. Então, assim, a pirataria ela é um problema e ele tem que ser tratado. E aqueles caras lá que eles vão atrás de navio que caça baleia? Que eles são considerados piratas, eles são considerados... Mas aí é pirata diferente. Porque, por exemplo, estados podem cometer atos de pirataria. A China, por exemplo... Tá gravando? Tá gravando. A China, ela comete muitos atos de pirataria. Porque ela vai em territórios onde essa questão das baleias ou dos peixes e faz esse ato de pirataria. Quando você vai em um território que não é seu ou numa zona econômica exclusiva, que é de outro país, e pesca ou usufrui aquele território marítimo sem o consentimento do outro país, isso é um ato de pirataria. Na costa brasileira, a gente tem casos assim de apreendimento de embarcação? Não. Tem um mapa muito bom que é do Instituto, do Comércio... eu não lembro exatamente a tradução, mas é do ICC, o mapa chama IMB. E eles trazem relatos de ataques piratas ao redor do mundo. E aí tem lá a classificação, se foi uma tentativa, se foi um ataque, se foi um sequestro. E tem um que eu gosto demais, eu adoro esse, que é do ano passado, que vem escrito assim, 7 piratas com facas longas adentraram no... Aí você pensa, mano, é facão, sabe? Aí você imagina... E foi no Nordeste, se eu não me engano. Os piratas nordestinos. É muito bom, assim... Então agora vamos para o nosso giro de notícias, que eu vou aproveitar para adiantar o giro de notícias para poder comentar bastante sobre o que você acabou de falar, sobre esse seu último comentário. E o Giro de Notícias é o nosso quadro onde a gente repercute notícias do cenário internacional para entender um pouco mais da relevância e da importância da temática. E a primeira notícia ela foi veiculada pela BBC News Brasil, como ataques a navios no Mar Vermelho pode afetar seu bolso. A gigante petrolífera BP se tornou mais recente a mega empresa a anunciar que está suspendendo todo o transporte marítimo através do Mar Vermelho após recentes ataques a navios pelos rebeldes do movimento Houthis do Iêmen. Vocês podem comentar um pouco mais e como que isso é importante para o seu comitê? Bom, o canal de Suez ele é extremamente importante para o comércio internacional e essa questão que a gente estava falando, muita carga petrolífera ela passa por lá, então provavelmente eles cortaram porque o petróleo ele vale muito dinheiro, né? Então a gente junta essas duas coisas e infelizmente ou felizmente muitos países não permitem com que exista segurança privada armada a bordo. Então é isso que a Sara falou sobre a questão do processo de segurança dentro do navio. Às vezes um pirata, um grupo pirata, vai atacar o navio e a única ferramenta que a tripulação tem para se defender são os canos de água, são colocar
como é que chama? Arames em volta do navio. Então, assim, eles colocam esse peso. O que é melhor? Eu não passar pelo canal e correr o risco de sofrer um ataque e atrasar, né, a minha entrega, ou eu passar pelo canal e a minha entrega, eu gastar mais combustível para levar a minha entrega e ela atrasar 2 semanas. Então, eles fazem esse peso. Então, são 2 pesos e uma medida, porque os piratas eles roubam a carga e pedem um resgate. E acho que é meio que isso, né? Não tem muito o que falar. As rotas comerciais elas são extremamente visadas pelo fato de pirataria mesmo. Então, essa região ela é visada por conta do petróleo. Você está falando sobre o uso de empresas privadas para defender esses navios. E não tem como não pensar do outro comitê dominiano, o CSNU. Você pode comentar um pouco para a gente como que você acha que esses 2 temas, principalmente a falta de legislação para a utilização dessas empresas privadas, se inserem dentro do seu comitê? Bom, inclusive, a OMI e o CSNU, a gente tem um post junto no blog, então vocês podem entrar no nosso blog e acessarem o post. A gente fala exatamente sobre empresas privadas armadas e tem muito a ver, na verdade, porque o CSNU ele trata sobre as empresas e tem uma parte no guia que eu trato sobre essa questão. Sobre as empresas e a gente traz sobre essa questão da legislação. Não é que existe uma falta de legislação, é porque recentemente as empresas privadas armadas, elas tiveram um boom muito grande. Então, por exemplo, no guia a gente conta o caso do Brasil, que ele não permite. Então, como que acontece? Quando tem um navio que tem qualquer tipo de armamento a bordo, o navio tem que avisar a costa brasileira, ou avisar a Polícia Federal, nesse caso, né? E a Polícia Federal ela faz a apreensão momentânea daquele armamento. E aí, assim que aquela embarcação ela sair de território brasileiro, a Polícia Federal devolve o armamento de volta. Então, assim, é muito complicado a gente falar, porque as empresas elas não seguem uma legislação única. Elas não têm muita clareza nos procedimentos delas, em como elas operam. E elas não podem fazer o aprisionamento de um pirata. Então, vamos supor que houve um ataque pirata em uma embarcação e essa embarcação está sendo assegurada por uma empresa privada. Eles não podem dar... como é que fala? Tipo, não, né? Voz de prisão para um pirata. Então, é muito complicado. E a gente tem casos, por exemplo, de empresas que eles... não sei se pode falar isso, mas que eles executam os piratas, sabe? E eles não têm permissão para poder fazer isso. Quem faz isso é a legislação de algum país. E eles não têm essa permissão para poder fazer isso. Então, por isso que tratar de empresas privadas armadas a bordo é um assunto muito delicado, porque eles vão estar à deriva, né? Eles vão estar... sobre águas internacionais, então não tem exatamente uma regra ali em águas internacionais, mas ainda assim eles estão sendo redidos pela lei de algum país, que é a lei da embarcação, né? A lei do país que contratou a embarcação. Então, tem muitas coisas ali que precisam ser tratadas. Então, vamos para a nossa próxima notícia. Foi veiculada pelas Nações Unidas e ataques piratas no mundo aumentaram cerca de 20% no início da pandemia. O Conselho de Segurança das Nações Unidas realizou esta segunda-feira um debate aberto de alto nível sobre o tema Melhoria de Segurança Marítima, um caso para a cooperação internacional. O secretário-geral foi representado por seu chefe de gabinete, a embaixadora Maria Luiz Ribeiro Vilhote. Ela destacou que está acontecendo um tumulto em níveis alarmantes da segurança marítima global. Meninas, vocês podem comentar para a gente, por favor? É importante falar que essa notícia é de 9 de agosto de 2021. Isso. Bom, é na pandemia. Então, na pandemia, a gente teve um aumento, acho que no artigo cita de 20% da pirataria. E aí, na pandemia, a gente tem 2 agravantes. Um, coronavírus, obviamente, né? E aí, depois, a gente tem um segundo agravante, mais para o final da pandemia, que é do meio para o final, que é essa questão de compras internacionais. E isso vai tanto para as compras que a gente fazia online, quanto para compras de suprimentos.
Então, o que acontece? Na pandemia, os países eles estavam focados mais pela sua política interna, ou seja, no bem-estar da população. Estavam focados para a saúde da população, porque estava tendo uma pandemia de coronavírus. Então, como que vamos lidar com muitas pessoas morrendo ao mesmo tempo, um caos generalizado? Então, a segurança marítima, o patrulhamento marítimo, ele foi deixado um pouco de lado. Então, os piratas eles aproveitaram dessa chance para poder fazer ataques. Então, não está tendo um patrulhamento, ou está tendo uma diminuição do patrulhamento. Então, eles aproveitaram disso para poder aumentar a efetividade dos ataques, porque eles conseguem, os navios, as embarcações piratas, elas são muito rápidas. Eles entram e saem extremamente rápido. Um ataque pirata dura em cerca de 5 a, no máximo, 10 minutos. Então, assim, é extremamente rápido. Então, eles aproveitaram dessa falta de patrulhamento, onde os países eles estavam focados internamente para poder fazer disso. E depois a gente estava nessa questão de troca de suprimento, pega vacina, troca de informação, e depois começou essa gama de compra online, por exemplo, da Shein, etc. E aí depois começou esse boom de compras na Shein, e aí essa questão do Sudeste Asiático, né? Então, a gente já tem esses grandes índices de pirataria no Sudeste Asiático, com esse fluxo comercial saindo do Sudeste Asiático, indo para o resto do mundo. Os ataques eles se concentram lá, mas também eles ocorrem em outros lugares. Aí junta esses dois fatores, a falta de patrulhamento e a questão do fluxo comercial saindo do Sudeste Asiático. Então, fechando o nosso giro de notícias, vamos para a próxima pergunta do nosso podcast. Meninas, nossos delegados, agora, na época de quando estamos gravando esse podcast, faltam 14 dias para o nosso Miniono, 25 anos. Os delegados estão realmente muito ansiosos. Quais tipos de discussões vocês acreditam que podem ser levantadas nos dias de simulação por eles? Então, eu acho que vai ser um debate mais voltado, não mais voltado, ele abre possibilidades para diversos nichos. Ele abre a possibilidade de debate em diversos nichos, como econômico, social, direitos humanos, transporte marítimo, né? Diplomacia, segurança. Não podemos falar muito para não dar spoiler da agenda, né? Sobre o que será debatido, mas vai nesse fluxo aí. Então, eu acho que é isso que a gente pode debater nos dias de Miniono. Mas como que vocês acham que a parte de direitos das mulheres, que é um tema muito importante no Miniono 25 anos, que faz parte do, né, é o tema principal do Miniono Plural, como você acha que isso pode se inserir dentro da pirataria, violência contra as mulheres? Ele vai se inserir na forma de que a gente não tem esse protagonismo feminino no meio marítimo. Então, elas podem questionar essa questão. A gente tem um post no Instagram falando exatamente sobre isso. Então, eu acho que é aproveitar essa oportunidade para trazer pontuar essa falta do protagonismo feminino no âmbito marítimo, porque é uma falta que existe, não só no âmbito marítimo, né? A gente não pode falar do tipo, falta mulheres piratas, né? Mas Mas a gente pode falar da falta de mulheres liderando a segurança marítima, que isso é uma falta que realmente existe. Mas muitos dos nossos temas, eles estão sendo tratados nos nossos posts do site também. Então, dá para pescar um pouquinho ali, pegar um pouco de spoiler sobre a agenda e estudar, principalmente, para os dias de debate, pelos posts. Falando dessa questão, apenas aproveitar para uma coisa que eu achei interessante, falando dessa questão de mais mulheres nessa área, realmente do direito marítimo, né, das questões realmente relacionadas ao direito, ao mar. Eu queria mandar um beijo para a Andréia, né, nossa professora, que estuda isso. Navalista. Não sei se ela é navalista. Ela trabalha com quarta esquadra. Com a quarta esquadra. Um beijo, Andréia. Então, esse tema ele ficou muito mais em voga agora em 2024, principalmente direcionado a todas as tensões dentro do Mar Vermelho. Então, eu queria que vocês falassem o quanto que esse tema, que às vezes pode parecer um pouco distante da realidade nossa, da realidade dos delegados principalmente, como vocês acham que esse tipo de debate pode acrescentar para eles, como delegados, na vida deles, realmente, na prática? Eu acho que engloba duas coisas principais. Uma que é o que a gente vem discutindo desde o início, que é a questão do comércio mesmo, né?
Então, pega essa questão comercial, a questão do petróleo e pega também a questão política. É bom a gente ficar bem antenado sobre o que está acontecendo no mundo e a gente entender como que o território marítimo ele é utilizado para fazer esses tipos de conflito. E aí, como que nós que estamos longe do conflito somos afetados por um conflito que está acontecendo lá no Mar Vermelho, que parece uma coisa extremamente distante, que não vai nos afetar, mas que no fim do dia afeta, porque trata de uma questão marítima, por exemplo. Porque parece que está acontecendo lá no Mar Vermelho. É muito distante. Se tivesse acontecendo aqui no Rio de Janeiro, é pertinho, então ia afetar a gente. Mas não é exatamente assim que acontece. Então, entra toda aquela questão. Quando teve aquela vez também que uma embarcação travou no canal de Suez, cara, afetou o mundo inteiro. Então, não é uma questão que aconteceu longe, que a gente não tem que se importar com ela. Então, entra nesses dois âmbitos, principalmente quando a gente trata de questões marítimas, né? O comercial, em como isso afeta nós, enquanto público e consumidor, e ficar atento às questões políticas que estão acontecendo no mundo. Dando uma complementada no que a Júlia falou, eu acho que vai acrescentar muito para os delegados também entender como é que é o fluxo de comércio. Que uma coisa acontece em um ponto do globo e afeta outro. Então, eu acho que para ter uma melhor clareza assim, para eles, sabem? Eles vão entender um pouco mais como acontece o fluxo ali no dia a dia, né? Sai de um ponto para outro. Uma coisa que aconteceu lá impacta a gente aqui. Não necessariamente a gente fica sabendo do que aconteceu lá, mas impacta. Então, acho que essa noção de fluxo, de comércio, assim, vai ser bem interessante para eles. Uma pergunta. De que forma, quais dicas vocês dariam para os nossos delegados? E que tipo de sugestão vocês dariam para eles poderem engajar mais com o tema? Um livro, uma série, um artigo, um canal no YouTube, um filme, algo que vocês acham que pode contribuir para eles poderem fazer uma imersão mesmo no tema do comitê? Bom, eu acho que principalmente ler o guia de estudos, que ele é a base para o impulsionamento de tudo que vai ter dentro do comitê. Depois acompanhar os posts, né, também, que a gente tem tanto no Instagram quanto no site, que são extremamente importantes. E ficar atento às notícias, né, que já ocorreram. Porque a gente se trata de um comitê que se passou em 2023. Então, acredito que as notícias elas são as mais importantes para eles poderem pegar como que é o contexto, as coisas que acontecem. Tem um site que ele faz um mapa e relatou, né, todos os ataques que aconteceram em 2023, que é o ICC e é o mapa do IMB. Então, lá, eles vão ter acesso a todos os ataques que ocorreram em 2023. Eu acho que no mais é isso. Eu acho que de série também a gente acha muita informação no YouTube, mas tem que ter um certo cuidado sobre as informações que a gente acha no YouTube. Tem um documentário que é de um cara que ele foi para a Somália e ele mostra o dia a dia dos piratas na Somália. E esse é um documentário mais antigo para escrever um pouco o guia. Eu assisti esse documentário, ele é muito interessante porque você vê a realidade das pessoas e você vê que é muito precária, sabe? Então, você entende um pouco, não que você entende o porquê os piratas eles cometem o crime, sabe? Mas você entende um pouco essa realidade, porque ninguém comete um crime porque quer. Eu tô à toa aqui na minha casa, eu vou assaltar aquela embarcação que está ali à deriva. Eu não faço isso, sabe? Então, ele conta a história um pouco das pessoas, ele conta principalmente a história de pescadores que moram ali na região e mostra a situação precária em que eles vivem, que os piratas eles têm essa fama, principalmente por causa de Piratas do Caribe, de que eles vão, né, nessas regiões, né, da costa e eles são aplaudidos pela população. E não é assim que funciona. A população ela é extremamente precária. Então, quando você começa a entender o que é a pirataria, como ela ocorre, e principalmente quem está por trás disso, e não são os grandes chefões, são pessoas comuns, sabe? Pessoas que não sabem o que vão comer no dia seguinte. Então, também entender esse lado dos piratas é uma coisa que é extremamente relevante para os dias de debate. Pode se encaixar dentro desse... Deixa eu falar, Matheus. Vai se fuder.
Não, eu só queria aproveitar esse comentário brilhante, porque eu acho que é uma questão que a gente esquece muito, né? A gente fala muito da pirataria na Somália, como se a Somália fosse o problema, como se o Somali fosse um problema, como se as pessoas de lá realmente vamos engajar na pirataria porque é o que a gente gosta de fazer e esse tipo de coisa. E não, gente, a vida não é um Piratas do Caribe, a vida não é um filme, infelizmente, e essas pessoas estão ali porque elas estão em situações precárias. E toda vez que vocês pensarem que a Somália é um estado que financia a pirataria, não. Quem fez isso foi a Inglaterra e ela fez isso por 5 séculos, né? Então... Você falou o nome do documentário? Não tem um nome. Eu fui pesquisando, é um documentário em inglês. E aí ele relata, ele mostra o dia a dia, ele vai entrevistando as pessoas. É um documentário em inglês, então não é na língua oficial do comitê. E ele vai fazendo isso. Então tem dado momento que o entrevistador, ele tá com uma regata preta, e aí ele vai entrevistar um somali. E o cara tá sentado num tronco de madeira, no meio de destroços de casa, descascando um peixe. E ele tá lá, e conversando. E aí ele vai falando sobre a família dele, que era uma família de merceantes, que perdeu tudo. E agora eles vivem de pesca, só que a pesca ela tá muito baixa. E aí você fica, meu Deus do céu, alguém ajuda esse cara, sabe? E aí vai indo. Acho que são 3 vídeos que ele fez na Somália. É no YouTube. Não, só pra lembrar também, gente, que como de praxe, o Instagram das meninas vai estar na descrição. Que foi mencionado, enfim. É isso aí. Ok. E agora nós vamos realmente para as questões de... Vamos tentar buscar alternativas para esse problema. Meninas, como vocês creem que a cooperação internacional pode diminuir a pirataria marítima nos principais vias de comércio e vias de trânsito de navios no mundo? A cooperação internacional ela é extremamente importante, não só para as principais rotas, mas para o mundo inteiro. Então, a gente não consegue falar da diminuição dos índices, da diminuição dos ataques, né, de pirataria, sem falar de cooperação internacional. Principalmente porque se trata de um território internacional. Então, não tem um país, não tem uma lei exata por trás que vai poder fazer um patrulhamento, vai ser responsável por aquele território. Então, precisa necessariamente existir a cooperação entre os países, entre as empresas, entre as organizações, para poder fazer esse patrulhamento, para poder fazer eu esqueci, tipo assim, noticiar o que está, onde está tendo ataque, os índices de ataque, como isso está acontecendo, o que está acontecendo, fazer esses relatórios. Então, assim, a própria OMI, ela em conjunto com outras organizações, elas fazem esses relatórios anuais sobre os índices de pirataria, os casos de pirataria, como está acontecendo. Então, assim, a cooperação internacional ela é imprescindível não só para as rotas, mas para o mundo inteiro. Então, pegando esse mesmo gancho, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre quais vocês acreditam que sejam as explicações para o aumento tão substancial da pirataria nesses últimos anos. Aí a gente volta na questão um pouco da pandemia. A gente começou, principalmente na época da pandemia, a ter essa troca de insumos. A gente trabalha muito aqui, né, em RI sobre os países eles serem muito interconectados. Então, a gente não consegue construir um carro, a gente não consegue fazer um celular sem comprar alguma coisa de algum outro país que está do outro lado do mundo, principalmente que vem do Sudeste Asiático. Então, esse fluxo comercial provindo da parte oriental do mundo fez com que houvesse um fluxo comercial marítimo muito grande, porque o transporte marítimo ele é o mais viável. Então, quando a gente pensa em custo econômico, em prazo, ele é o melhor, é o benéfico que a gente tem. Então, por esse aumento, então, como eu disse no início, 80%, mais de 80% do transporte, mais de 80% do comércio global, ele é feito por via marítima. Então, quando a gente pega, por exemplo, que acho que 12% ou 14% desse comércio, ele passa pelo canal de Suez, se eu não me engano, a gente tem um fluxo comercial de embarcações ali muito grande. Então, são áreas muito visadas para esse tipo de ataque.
Então, a gente junta 2 mais 2 ali, muitas embarcações passando para lá e para cá. A segurança ela é muito precária, igual a Sari tinha falado no início, né? Não tem muita proteção, os piratas eles se aproveitam disso. E se aproveitam principalmente dos choke points, que são aquelas rotas mais estreitas, né? Então, por exemplo, o Estreito de Malaca, que são uns canais extremamente que, assim, dá para passar uma navegação, uma embarcação indo, e aí depois essa embarcação vai e outra embarcação volta. Os piratas, eles aproveitam desses estreitos para poder fazer seus ataques, porque é muito rápido. Eles entram, saem, e não dá tempo da polícia chegar, não dá tempo de haver um patrulhamento, não dá tempo de fazer nada. Então, eles aproveitam de várias brechas para poder ocorrer os ataques. Não, e só ressaltando aqui... Opa! Tá. Só ressaltando o que a Júlia falou, vale lembrar que durante o período da pandemia foi muito noticiado como faltava chips. Então, assim, faltou lá do outro... Aí acho que todo mundo começou a ter uma noção mais ou menos ali como funcionavam os fluxos de comércio. Porque faltou lá e impactou aqui, impactou no resto do mundo. Então, eu acho que, assim, vai nessa conexão que o mundo inteiro tem. É um mundo inteiramente globalizado. Hoje em dia tem uma dependência ali mais ou menos um do outro. Pode ser em recursos, tecnologia, mão de obra. Então, assim, tem essa ligação. Então, mas aumentou lá do outro lado do mundo. Mas afeta. Então, eu acho que esse é o ponto que a gente tem que olhar. Então agora a gente vai para a minha parte favorita desse podcast, pessoal. Ping-pong, bate-bola, jogo rápido. Eu falo e vocês respondem a primeira coisa que vier na cabeça de vocês. Então, por favor, um livro. Jogos Vorazes. Percy Jackson. Um filme que te marcou? Divertidamente. Divertidamente 2. Um lugar que eu gostaria de conhecer. Colômbia. Áustria. Inspiração dentro ou fora do campo de relações internacionais? É a minha irmã mais velha. Fabiana Sander. Beijo, Fabi. Fabi, se você deixar de ser professora de Relações Internacionais, todos nós vamos trancar o curso. Faz a última pergunta que finaliza. E por fim, eu gostaria que vocês mandassem uma rápida mensagem do coração de vocês para os delegados. Enquanto o Miniono não chega. A gente está muito ansioso para receber vocês. A gente espera que vocês vivam memórias incríveis aqui conosco, que vocês criem memórias incríveis aqui conosco. Nosso Instagram está sempre aberto para tirar qualquer tipo de dúvida, então podem mandar mensagem lá. E até o Miniono, fica o meu grande abraço, meu grande beijo. Eu espero encontrar vocês lá. É isso, faça as palavras da Júlia a minha. Estamos ansiosos para te receber, para conhecer cada um de vocês. Sabemos que vai ser muito especial. Está certa essa construção dessa frase? Sabemos que vai ser muito especial. Então, assim, um beijo. Até o Miniono. Júlia, Sara, muito obrigado pela participação de vocês. Foi muito especial, essa conversa foi muito gostosa. E muito obrigado a você também, que escutou até aqui. Eu sou Gabriel Marques e até o próximo Café com Foca. Tchau, tchau. Tchau, tchau.